Olá, pessoal do sétimo ano. Eu sou a professora Ana Paula. Estamos aqui com mais um conteúdo. Agora nós iremos falar sobre civilizações da América pré-colombiana, ou seja, nós vamos falar de povos que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo, ou seja, antes das grandes navegações, né? Que foi o assunto que a gente já trabalhou anteriormente, ok? O continente americano é habitado até hoje por diferentes povos, desde a pré-história. Esses povos, que lá no século XV, após as grandes navegações, entraram em contato com os europeus, apresentavam uma rica diversidade cultural, certo? E é isso que a gente vai estudar. A gente vai ver alguns exemplos de povos nativos da América pré-colombianos, que se organizavam politicamente, socialmente, economicamente e que desenvolveram técnicas e saberes, ou seja, conhecimentos, Suas técnicas e saberes, como que eles desenvolveram uma cultura nesse processo de adaptação ao meio ambiente e sobrevivência, ok? Diversidade de povos americanos. A América era habitada por milhões de indígenas com diferentes formas de organizar a sua sociedade, o jeito de serem governados, ou seja, a política, e havia uma grande diversidade cultural. Por essa imagem aqui, a gente vê, por exemplo, muitas diferenças, na forma de se pintarem, nos seus adornos, ok? Os objetos que eles usam como vestuário e assim por diante. Na América do Norte existiam comanches, apaches, sioux e vários outros povos pré-colombianos. Na América Central, os povos olmecas, maias, astecas. Na América do Sul, aruaques, caraíbas, incas e vários outros povos. Portanto, quando a gente fala em povos nativos da América, antes dos europeus aqui chegarem, nós vamos lembrar da palavra índio ou indígenas e vamos lembrar da diversidade. Eram povos, que tinham muitas diferenças culturais, de economia, de sociedade. Vemos aqui um mapa da América que mostra desde a América do Norte, América Central e América do Sul, Todos os povos que habitavam toda essa extensa área desse continente, que já era habitado desde a época da pré-história. O que mais vai nos chamar a atenção serão os astecas, os maias e os incas. As civilizações pré-colombianas, então, os povos nativos da América antes de Cristóvão Colombo, os que mais se destacaram em termos de técnicas e saberes foram os maias, os astecas e os incas. E num primeiro momento, eles foram também os primeiros a terem contatos com os espanhóis. Foi a Espanha que acabou colonizando a região, da América Central, onde estavam localizados maias e astecas, e da América do Sul, onde estavam localizados os incas. Havia uma grande riqueza cultural nessas civilizações pré-colombianas e desenvolveram conhecimentos artísticos, científicos e tecnológicos, ok? Em termos de construções, de astronomia, uma riqueza cultural muito grande. Olmecas. Os olmecas teriam sido talvez os precursores, os iniciadores da civilização, dos maias e astecas.
Mais ou menos há 1000 anos antes de Cristo, se estabeleceram na América Central e desenvolveram o que nós chamamos de cultura mãe. Construíram templos e pirâmides e até hoje, né, existem grandes cabeças esculpidas pela região, né, da América Central, que são esculturas em pedra, esculpidas na pedra chamada basalto, ok? E isso mostra um determinado conhecimento, uma determinada técnica. Os maias foram povos que habitaram a América Central, numa região que pega um pedacinho do México, península do Yucatán e áreas de países como Belize, Honduras e El Salvador. Habitaram essa região desde 1500 anos antes de Cristo. Eles se organizavam em cidades-estado. O que é uma cidade-estado? A palavra estado aqui é maiúscula porque quer dizer uma cidade independente uma da outra, né? Eles não tinham um governo central para todas, um governo centralizado. Cada cidade tinha sua própria forma de organizar o seu governo, os seus costumes, as suas leis, ok? Chichén Itzá, Copán, Palenque, Tikal e Uxmal foram importantes cidades-estado maia, cidades independentes umas das outras, ok? Existem hoje ruínas dessas cidades espalhadas por essa extensa região da América Central, inclusive com templos como esse, em forma de pirâmides. Os maias, vamos falar de sociedade, era uma sociedade de classes, né? Com grande desigualdade social. No topo da pirâmide, a gente sempre coloca aqueles que governavam, que tinham mais poder e riqueza. E geralmente na base, que mostra para a gente que seria a maioria da população, a classe trabalhadora. Vamos lá. No topo da pirâmide social dos maias, havia os governantes e os nobres, havia sacerdotes que administravam os templos, chefes guerreiros e grandes comerciantes. Na classe intermediária, havia os escribas, que eram os detentores, né, da arte de escrever e de ler, eram né, quem sabia ler e escrever, registrar, né, tudo o que acontecia na sociedade, bem como impostos e produção, pintores e escultores. E eles tinham grande prestígio na sociedade, eram reconhecidos como pessoas valorizadas, né, o seu trabalho. A classe mais trabalhadora são os artesãos, os agricultores e os construtores, né? Eram os trabalhadores, que muitas vezes tinham que pagar impostos em forma de trabalho para os governantes. Essas sociedades, elas existiam dessa forma em cada cidade-estado. Cada cidade-estado tinha os seus governantes, os seus sacerdotes, os seus escribas, os seus trabalhadores, ok? Economia. Os maias tinham como principal atividade econômica a agricultura. O milho era o principal alimento e considerado sagrado, né? Ele teria vindo dos deuses. Cultivavam batata, feijão, tomate e cacau. Eles tinham uma técnica agrícola, né, interessante, que é a rotação de culturas. Rotação de cultura é quando se faz uma alternância de plantio, né? De tipos de planta, permitindo assim com que haja um repouso do solo, para que o solo descanse e recupere a sua fertilidade. Desenvolviam também como atividade econômica o comércio, inclusive havia rotas entre cidades, comercializavam ouro, prata, conchas e plumas. Olha aqui uma outra imagem mostrando para nós construções, né, dos maias. São ruínas, mas que estão bem preservadas na região do México, na América Central.
Chichén Itzá, por exemplo, é uma cidade-estado que ainda preserva, né? Tem muita coisa preservada em meio a uma floresta ainda densa, nativa. Desenvolvimento científico. Os maias desenvolveram a astronomia, principalmente, né, para poder plantar, colher, determinar as práticas agrícolas ou para poder desenvolver os seus rituais. Os maias, inclusive, desenvolveram uma espécie de calendário baseado no movimento dos astros, tal como o nosso hoje. Desenvolveram a matemática, né? Principalmente com a geometria e a engenharia, porque era necessário construir, né? Fazer aqueles templos ali que a gente já viu no slide anterior. Então, a matemática, a geometria e a engenharia foram ciências, né? Desenvolvidas em função das construções. Tinham também um sistema numérico, onde a forma do zero era representada com uma concha, o ponto representava uma unidade e um traço representava 5 unidades. Eles também desenvolveram um sistema de escrita composto de 800 sinais. Esses sinais representavam sons, objetos ou ideias. Era um sistema complexo e ainda hoje não foi totalmente decifrado. Desenvolveram um calendário. Devido aos avançados conhecimentos de astronomia e matemática, criaram calendários. Um deles era bem aproximado ao de hoje, com 365 dias. Os astecas. Os astecas formaram uma civilização pré-colombiana que se localizaram geograficamente onde hoje é a região central do México. Olha aqui um mapa mostrando para nós, né, que é uma região da América do Norte e aqui a gente tinha a localização do Império Azteca, ok? Vamos lá. Capital. A capital desse enorme império chamava-se Tenochtitlán. Era uma cidade que foi construída numa região pantanosa. Portanto, já vamos falar de técnica, de saberes, né? Os astecas também desenvolveram técnicas de engenharia de grande destaque. Tenochtitlán era uma cidade que chegou a ter no seu auge 300 mil habitantes. Olha aqui uma representação mostrando a cidade de Tenochtitlán, com toda essa região, né, que era uma espécie de pântano, né, um lago, onde a gente vê que essa região toda permeia a cidade, ok? Suas construções, os seus mercados, os seus templos, os seus palácios. Os astecas formaram um império. Ou seja, eles tinham um imperador com poderes centralizados que, através da guerra, conquistou vários povos. Isso, os astecas formaram um império porque de um núcleo inicial, né, de um grupo pequeno, através da guerra e de seus guerreiros, conquistaram vários outros povos e exerciam um domínio, né, uma dominação sobre esses povos, fazendo com que esses povos pagassem tributos. A palavra tributos quer dizer impostos, impostos em forma de mercadorias. A religião dos astecas era politeísta, vamos lembrar isso aqui? Vários, teísta, deuses, e o milho era considerado um alimento sagrado. Os principais deuses da religião asteca eram Ticomecatli, deusa do milho, Huitzolopotitli, deus do sol e da guerra. Era homenageado inclusive com sacrifícios humanos. Os astecas, quais as suas ciências e técnicas? Técnicas agrícolas, né? Eles construíam chinampas. O que eram chinampas? Ilhas artificiais.
Lembram que vimos Tenochtitlan, que foi construída numa área alagada, né, com muita água? Então, chinampas eram uma espécie de canteiros numa região alagada, em cima da água, né? Era uma estrutura de junco, que é toda uma estrutura vegetal, né, de pequenos troncos que suportavam terra, formando então o que a gente chama de canteiro. E nessas chinampas plantavam milho, pimenta, abóbora, tomate e algodão. Isso é uma técnica, né? É um saber. Educação. A educação era muito valorizada. Havia escolas distintas para a classe alta e outra para a classe baixa, mas no geral estudavam sobre religião, história e tinham técnicas artesanais, além de desenvolverem técnicas militares também. A escrita era formada por símbolos complexos, que até hoje ainda não foi totalmente decifrada. Civilização Inca. Os Incas habitavam uma região montanhosa. Eles habitavam uma região na América do Sul chamada Cordilheira dos Andes. Por essa foto, a gente já tem uma ideia, né, de qual foi a grandiosidade dos Incas. Habitavam então o sul da Cordilheira dos Andes, localizada na América do Sul. E essa foto aqui, por exemplo, mostra todo um desenvolvimento deles, né, até o século XIII. Desenvolveram diferentes culturas, ou seja, vários povos formavam a civilização Inca, como a cultura Nazca, Aimará, Quechua, Chachapoia. Os Incas eram povos guerreiros, dominadores e formaram então um império. Através da guerra, dominavam outras culturas, outros povos. Formaram um império que no seu auge, ou seja, na época que tinha sua maior extensão, que foi no século XIII, chegou a ter 12 milhões de habitantes. A capital era Cusco, no atual Peru. O imperador fazia aliança com os chefes das comunidades locais e assim acabava exercendo o seu domínio. Esse domínio dos Incas sobre outros povos podia ser tanto pela guerra quanto através de uma aliança, onde interesses em comum, né, reforçavam esse acordo. Os Incas, sociedade. A sociedade também era marcada por uma grande divisão social. Então a gente coloca uma pirâmide para representar isso, ok? No alto, quem dominava e tinha mais poder, e na base da pirâmide, aqueles, né, que eram dominados e que compunham a maioria da população. O imperador era chamado de Inca, né? Era um título que ele tinha. E ele e os seus familiares, mais os sacerdotes, chefes militares e juízes, compunham a camada social com mais poder. Artesãos e comerciantes numa camada intermediária. E os agricultores, né? Os agricultores estavam espalhados por uma extensa região, né? Vivendo em comunidades agrícolas. Quais os conhecimentos que os Incas nos deixaram? Conhecimentos de medicina, astronomia, matemática, meteorologia, mas principalmente a engenharia, as técnicas de construção elaboradas, palácios, templos e estradas, numa região montanhosa de difícil acesso, com recursos escassos, né? Eles deram um show de bola nessa questão de construção, né? Foram excelentes engenheiros. Desenvolveram também a metalurgia, que é a arte de trabalhar os metais, a tecelagem, principalmente devido às altas altitudes da Cordilheira dos Andes,
Eles se estabeleciam em regiões frias, né, com invernos rigorosos. Portanto, desenvolveram uma rica forma, né, de fabricar tecidos, a tecelagem. E construíam estradas, né, justamente numa região acidentada, com muitas montanhas, um relevo difícil. As estradas permitiam a circulação de pessoas e mercadorias. Um exemplo da engenharia, né, da arte de construir dos Incas é a cidade de Machu Picchu. Machu Picchu. Machu Picchu é uma cidade que foi encontrada no século XV pelos colonizadores espanhóis. Até hoje é uma cidade ainda preservada, boa parte encontra-se em ruínas, mas que tem toda lá uma preservação, né, para ser estudada e é muito visitada por estudiosos e turistas do mundo todo. Ela foi construída a 2.400 metros de altitude, ou seja, no topo de uma montanha, né, de uma região alta. Há templos, palácios, casas, aquedutos. Aquedutos são sistemas de abastecimento de água. Ela é considerada sagrada, né, inclusive pelos descendentes dos Incas até hoje. E há ruínas mostrando que eles tinham templo ao deus Sol, à Lua e o templo do Condor. Condor é uma ave que, de acordo com a mitologia dos Incas, seria a ave que conduzia os mortos ao céu, para os deuses. Eles desenvolveram técnicas para o aproveitamento dos recursos naturais. Por isso podemos falar que eles eram excelentes engenheiros, porque durante o dia as suas construções tinham uma inclinação dos telhados e paredes de forma a reter o calor do sol. Mas à noite, as janelas tapadas com argila tinham, né, a intenção de evitar a entrada do frio. Ou seja, são saberes, técnicas, conhecimentos que os Incas nos relegaram, nos deixaram, ok? Aproveitando esses recursos da natureza. Olha aqui uma foto mostrando para nós as ruínas de Machu Picchu, ok? A cidade dos Incas, né? Preservada e que mostra as técnicas de construção, de engenharia. Técnicas agrícolas, né? Estamos falando ainda de conhecimentos, né? Saberes e técnicas. Eles desenvolveram uma técnica agrícola chamada de terraços e canais de irrigação. O que era essa técnica de terraços? Era o aproveitamento dos terrenos inclinados, já que a maior parte das suas comunidades e cidades estavam localizadas nas encostas das montanhas. É o que nós chamamos de cultivo em degraus. Essa técnica evita a erosão do solo causada pelas chuvas. Os produtos cultivados eram o milho, batata, pimenta, feijão, quinoa, que é uma espécie de grão, e árvores frutíferas. Forma de registro. Os Incas desenvolveram os quipus, ou quipu. Eram instrumentos compostos por cordões coloridos com nós, usados para cálculos matemáticos, ok? Vejamos agora uma foto mostrando a técnica agrícola chamada terraço. Dessa forma, na época das chuvas, né, a enxurrada era quebrada a sua força, de forma a evitar a erosão do solo. E eles plantavam nesses degraus largos, ok? De forma a evitar, né, a perda das colheitas e das plantações. Vamos falar mais um pouquinho sobre a religiosidade dos Incas. Os Incas eram politeístas, tinham cerimônias onde faziam culto aos deuses, como Inti, o deus Sol, Viracocha, o criador do céu e da terra.
né? Também tinha toda uma questão de mitologia, de mitos, né? Histórias sobre os seus deuses e suas vivências. Ok, pessoal? Bom, falamos um pouquinho sobre as civilizações pré-colombianas, maias, astecas e incas, mas no geral toda a América tinha uma riqueza cultural, uma diversidade de povos muito grandes, e outros povos também tiveram saberes e técnicas específicas. Escolhemos esses três, né, para a gente aprofundar um pouco mais nos seus aspectos geográficos, de governo, de economia, né, de cultura, ou seja, saberes e técnicas, mas vários outros povos também tinham seus destaques, os seus conhecimentos, a sua cultura, tá? Então vamos lembrar aqui, vamos falar de povos americanos, povos nativos, que foram denominados pelos europeus de povos indígenas. Maias, astecas e incas são chamados civilizações porque tiveram, né, uma quantidade muito grande de saberes e técnicas de conhecimento, mas vários outros povos nativos da América também se destacavam, né? Cada qual em suas características particulares, ok? Dúvidas vocês podem postar por aqui ou através do grupo, né, onde a gente interage, ok? Muito obrigada, assistam com calma, com atenção. Até a próxima!